Vamos conversar sobre instalações elétricas prediais, parte 3 e final. Dessa vez a gente vai colocar aqui tomadas, né? E a gente vai ter umas conversas muito interessantes sobre tomadas e por que é tão importante você pensar antes de espalhar 50 tomadas. E como é importante você deixar claro para o seu cliente que não é porque ele tem 50 tomadas que ele vai poder ligar 50 tomadas ao mesmo tempo, tá? Então, preferencialmente, melhor nem colocar 50 tomadas. A NBR 5410, ela orienta a gente por base no tipo de cômodo e no perímetro daquele cômodo, qual é a quantidade de tomadas indicada para ser usado naquele espaço, tá? Isso vai ajudar a gente, inclusive, na hora de dimensionar, de pensar qual vai ser a potência que aquelas tomadas vão atender, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos revisitar aqui a nossa bancada e só ver os circuitos que a gente já tem aqui funcionando, tá? A gente tem os circuitos de iluminação, a gente tem um sensor de presença, tá? Para iluminação aqui da arandela e dessa primeira lâmpada, um three-way e interruptor duplo aqui para essas duas lâmpadas, tá bom? Ok, vamos tirar. E um detalhe interessante é que dessa vez a gente vai estar colocando aqui um ventilador para ilustrar como é que funciona a presença de distorções na rede anterior à nossa instalação, tá bom? E também porque está quente. Então, vamos tirar nosso quadro, porque nós vamos estar incluindo aqui circuitos de tomadas, tá? Tomadas basicamente se dividem em dois grupos. Tem as tomadas de uso geral, que são apelidadas de TUGs, tomada de uso geral, e tem as tomadas de uso específico, as TUIs. A diferença entre elas, já que a gente não costuma ser muito misterioso não nos nomes, é o que o nome mesmo diz, tá? O uso geral é porque aquela tomada ela não tem um destino específico, tá? Então eu posso colocar lá qualquer carga, qualquer equipamento naquela tomada de uso geral. E tomada de uso específico, ela deve ser usada para aquela finalidade. Então é um equipamento normalmente que vai ficar fixo, sendo sempre atendido por aquela tomada. Por exemplo, um micro-ondas pode ser alimentado por uma tomada de uso específico, principalmente se ele tiver uma potência mais alta, ou se você quiser que ele não interfira quando ele estiver ligando na alimentação de um equipamento mais sensível que esteja conectado a ele. Então você coloca uma tomada de uso específico que tem um circuito único para ela. Não vai atender, por exemplo, uma geladeira, um micro-ondas e uma outra carga. Não, vai ser só um micro-ondas, tá? Então, basicamente, é o mesmo equipamento, só que o uso define a diferença, tá? Você pode perguntar, para um chuveiro, é uma tomada de uso específico também? Não. Chuveiros, eles são cargas muito específicas, tá? Mais específico do que o uso de uma tomada de uso específico. Porque ele normalmente é uma carga de potência alta, né? E está em contato direto numa área molhada, né? E pode vir a acontecer um acidente muito grave. Então, para chuveiro, a gente não usa tomada. A gente conecta direto da rede pro chuveiro sem uma tomada que possa depois ser tirada e colocada outra coisa. Você não coloca tomada, você coloca direto. Você evita também a corrosão, né? Você vai ter ali um ambiente que normalmente vai ter uma umidade relativa do ar naquela região muito alta, então isso pode aumentar a oxidação. Então, no chuveiro você usa um conector,
Tem gente que usa aqueles de porcelana. Eu vou colocar alguma imagem aí na hora da edição. Mas você pode perceber pela natureza do conector que ele não é muito indicado, porque ele não vai proteger contra nenhuma dessa umidade, né? Ele é aberto. Então, a gente vê muito sendo usado, mas por favor parem. Usem conectores vago, usem conectores que tenham aí uma qualidade de possibilidade de evitar este contato dessa atmosfera muito aquosa, né, com a conexão, tá bom? Mas fica essa dica aí. Como a gente vai colocar novos circuitos aqui, a gente vai precisar de novos disjuntores, tá? Cada circuito ele exige a presença de um disjuntor específico para aquele circuito. Então eu tenho aqui dois disjuntores, um de 16 e um de 4, tá? E aí lembra que eu falei da demanda? A escolha do disjuntor aqui vai ser baseado no quanto de potência aquele ponto de tomada ou aqueles pontos de tomada vão demandar, vão precisar. Se eu usar um disjuntor de 4, eu não posso colocar tomadas que acionem um equipamento que puxe uma corrente da rede, por assim dizer, maior do que 4. Porque na hora que eu ligar esse instrumento, o disjuntor vai proteger, vai dizer, nananina, aqui não. E aí, como é que eu sei qual é essa potência, né? Tem que fazer cálculos, depende, para 1000 situações, cada situação é uma coisa só. Mas dois elementos são muito importantes a se considerar, o lugar, tá? E se tem ou não especificidade no uso daquela tomada. Por exemplo, uma cozinha é onde se espera que tenha equipamentos de potência agregada maior, onde tem mais eletrodomésticos. Então, nas cozinhas, a própria NBR ela prevê uma quantidade mínima de tomadas cuja potência seja já um pouco mais elevada em relação a uma tomada comum. Elas continuam sendo tomadas de uso geral, mas eu prevejo para ela uma potência maior, normalmente 600 VA. VA é volt ampere. Tá? Se você está acostumado ao watt, a diferença entre o VA e o watt é que o watt é potência ativa e o VA é potência aparente, é total. O watt ele vai ser considerando como se aquele equipamento tivesse um fator de potência unitário, 1, ou seja, ele não gerasse nenhum campo eletromagnético ao redor. Cargas resistivas são assim, por exemplo, um chuveiro elétrico, um equipamento que seja só um aquecedor, ele tem fator de potência unitário. Agora, motores, por exemplo, um ventilador, ou, por exemplo, um motor de um exaustor de um ar-condicionado, ele já vai ter uma característica indutiva, porque ele precisou induzir um campo para gerar aquele movimento, tá? Um campo rotativo para gerar aquele movimento. Então, basicamente, gerou só calor, é unitário, então você pode considerar um watt igual a um VA aí. Agora, quando são cargas indutivas, aí você considera essa diferença, sempre multiplicado pelo fator de potência daquela carga. Ok. Então, vamos para simplificar as coisas, tá? Vamos imaginar que sempre um VA seja igual a um watt, é tudo assim, por enquanto. Então, se eu usar esse daqui de 4, e a minha tensão de rede aqui no Nordeste é 220 volts, então eu não posso colocar, por exemplo, algo maior do que 4 vezes 220, certo? De potência. Então, mais do que 880 watts eu não poderia atender com esse disjuntor. Agora, é só isso? É só multiplicar a tensão por corrente? Não. Porque a gente tem outros fatores que influenciam no tanto de corrente que vai ser demandado naquele circuito. Por exemplo, se eu tiver vários circuitos passando por um mesmo conduto, por um mesmo conduíte. Dá um exemplo. Vamos aqui para o quadro. Considere esses exemplos, tá? Aqui eu tenho um conduíte, que tem só um circuito 3, que vai alimentar só essa tomada. Então, aqui, o fator de acoplamento de vários circuitos, ele é unitário, só tem um circuito. Ok. Mas aqui eu tenho dois circuitos. Um para alimentar essa tomada dupla aqui
e outro que era o de alimentação que a gente já passou. Então, quando eu for dimensionar qual o disjuntor e qual a potência demandada por essa tomada, eu tenho que considerar não só essa corrente aí 220 vezes 1,4, por exemplo. Não, eu tenho que considerar qual a corrente de projeto demandada por essa tomada. E eu vou ter que considerar um fator de acoplamento de circuitos, porque aqui tem mais de um circuito. Tá? Nesse caso aqui vai ser um fator de 0,8. Mas aí se fosse 3 circuitos, ia ser 0,7 e por aí vai. A norma define. Esse é o primeiro elemento. Quantos circuitos estão passando por aquele conduto? Porque se tem mais de um circuito, tem fonte de calor vindo de mais de um lugar. Né? Principalmente se eu botar aqui um bocado de circuitos e encher esse conduto, o que vai acontecer é que um vai esquentar o outro. Entendeu? Então, o fator de acoplamento ele serve para ajustar isso, para corrigir isso. Segundo ponto é a temperatura ambiente da região ao redor dessa instalação. Então, primeiro, para eu considerar essa temperatura ao redor, eu preciso medir a temperatura ambiente dali, porque pode ser uma temperatura baixa de um ambiente refrigerado, pode ser uma temperatura de um ambiente como uma planta industrial, que já não é naturalmente mais quente. Pode ser que esse conduto esteja, como no nosso caso, sobre a madeira, pode ser que seja no interior de uma alvenaria, pode ser que seja subterrâneo. Então, para cada uma dessas situações, a gente vai ter métodos, tá? Previstos também na norma, B1, B2, nesse caso aqui vai ser B1, que vão delimitar para a gente uma referência para a gente depois consultar as tabelas e saber qual a potência, qual a corrente máxima que pode surgir nesse condutor baseado nesse método. Também outra tabela para a gente consultar a temperatura ambiente, o quanto ela interfere como fator de correção na discriminação da corrente de projeto, tá bom? Então, aqui eu coloquei inclusive a corrente de projeto como, mas aqui é dividido, como a corrente relacionada à potência, tá, do equipamento e a multiplicação dos fatores, tanto de temperatura quanto de acoplamento, que eu vou estar considerando na hora de eu definir a minha corrente de projeto, tá bom? Ok, um exemplo. Se eu tiver duas tomadas, tá? 2 pontos de tomada, eu considerei para cá 6.000 watts e para cá 6.000 watts, considerando o método B1, que é o que a gente está usando aqui, olha só que interessante. Esse daqui, só por ter 2 circuitos, ele não poderia aguentar com um cabo, não poderia fornecer esses 6.000 watts aqui nessa tomada, qualquer uma das duas, com um cabo de 2,5, de bitola 2,5. Ele não ia aguentar, ele ia derreter. Porque nesse método, esse cabo, ele aguentaria até uma corrente de 31 amperes. Mas com isso daqui, só por ter ele e outro cabo dentro do mesmo condutor, a corrente prevista de projeto aqui superaria os 31 amperes. E ele derreteria antes do disjuntor conseguir atuar. Então, ou poderia até atuar, mas danificaria a instalação, dependendo do disjuntor que eu colocasse. Então, isso daqui é um exemplo de como só a presença de mais circuitos do conduto interfere na corrente que vai passar por ali, tá bom? Então, conversamos, vamos agora fazer a instalação. A gente vai colocar esse de 16 para a tomada que vai ficar aqui e esse de 4 para a tomada dupla que vai ficar aqui, tá bom? Esse tipo de situação pode acontecer. Eu posso querer colocar aqui cargas super baixas, super baixas, que um disjuntor de 4 pode. E eu posso querer colocar aqui uma tomada super alta, e para isso eu precisar de um disjuntor maior, tá bom? Então a gente vai conectar eles através de um conector em barra, como esse que eu comentei para vocês na outra aula. Abrir aqui.
E a gente vai tirar daqui as fases para os nossos circuitos. Então, como a gente tem tomado cuidado de padronizar as cores, na medida do possível, a gente vai usar aqui o vermelho. Dessa vez o cabo é de 2,5, já não é mais de 1,5, porque esse daqui vai ser um circuito para tomadas. E a gente vai trazer primeiro para esse circuito de cá, tá? Passar ele. Aqui a gente vai colocar uma tomada dupla, né? Um detalhe importante que eu comentei esses dias lá no meu Instagram é: nunca, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, enfim, não inventem de passar um fio desencapado daqui para cá, tá? Isso é trabalho porco, isso é perigoso, tá? E não é porque vai estar lá por trás da tampinha, né, do espelho, que você está protegido, né? Porque inseto vai para tudo que é canto, tá bom? E deixar um fiozão desencapado desse, principalmente quando outra pessoa vai fazer uma manutenção, e Deus sabe, sei lá, o que pode ter acontecido entre a hora que instalou e agora, é melhor evitar sempre os choques, os problemas. Então, por tudo que é mais sagrado, não façam isso. O que a gente vai fazer é jampear, tá? De um para o outro, usando um cabo isolado, tá bom? Então, é super simples de fazer e o futuro agradece. Nós vamos abrir todos os bornes e tem várias formas de fazer, tá? Eu vou me aproveitar que eu estou usando terminais e vou fazer uma diferente da que eu mostrei lá no Instagram. Na tomada, normalmente ele indica, tá? Faz uma sugestão de onde colocar o neutro. Então, vamos seguir, né? Não faz mal não.
achando feio assim? Eu também. Mas dentro da caixinha, eles ficam bem mais enrolados que isso, né? Então, agora no do meio a gente vai colocar do tamanho certinho. Pronto. Bonitinho? Bonitinho. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é afrouxar aqui e incluir este e os outros dois. Ai, cabe. Cabe sim. Que eu estou usando terminais. Cabe na paz. E ainda fica bonitinho, tá? Agora a gente vai trazer neutro, de onde? Do barramento de neutro. E a gente vai trazer terra, de onde? Do barramento de terra, tá bom? O neutro aqui a gente vai padronizar como azul, tá? Só o neutro da iluminação, que era preto. Por quê? Porque eram os cabos que tinham disponíveis. E uma vez padronizado e a gente entendido a regra das cores, a gente pode escrever isso no projeto, né, de forma que fique claro para todo mundo que vai usar aquele projeto. Então, posso escolher qualquer cor, contanto que o código de cores ajude e não atrapalhe na hora da instalação. Percebam que já está ficando lotado o conduto aqui, tá? Por isso que o fator lá de temperatura é tão importante. Chega um momento que a dificuldade para passar é tamanha que ou você precisa trocar o conduto, tá? A partir de 45% de acomodação no conduto, você já não pode usar mais o conduto com aquela dimensão, você precisa usar um com mais espaço, ou usar paralelos. Senão, inclusive, podem acontecer interferências eletromagnéticas entre os circuitos, né? Por isso, na hora da gente dimensionar, a gente sempre faz com que circuitos que vão carregar muita corrente, eles não fiquem unidos no mesmo conduto, para evitar que um interfira no outro. Nesses momentos pode ser útil a utilização de um cabo guia. Cabo guia é isso aqui. Você fixa, tá, o cabo em uma das pontas. Pode ser nessa. E usa essa qualidade do cabo para transcorrer o espaço de forma
a evitar os empecilhos. Nesse caso eu fui muito violento. Pronto. Tá bonitinho e tá bem mais seguro do que se a gente tivesse colocado aqui um cabozão indo de uma ponta a outra, né? Vamos fixar logo aqui. Vamos testar. E para testar, diferente do... A gente vai testar de duas formas, tá? Primeiro a gente vai testar pelo método convencional, usando o multímetro. Agora vamos testar, né? O primeiro teste que a gente vai fazer é com o multímetro, tá? Convencional. A gente está entregando aqui fase e neutro, né? Diferente do que acontece... Traz para cá, amor. Lá nos circuitos de iluminação, aqui eu já entrego... O que acontece diferente do circuito de alimentação, aqui eu já entrego os 220 direto. E quem faz o processo de interruptor, né, de ligar ou de dar um retorno, é a própria carga, é o próprio equipamento que tem seus botões. Então aqui a gente vê, né, essa leitura de 220 volts. Só que esse daqui é um valor eficaz, é um valor, não é um valor contínuo da corrente, tá? Diferente do caso de uma pilha, que vai ter aquela tensão lá fixa, tá? Nos terminais dela, aqui a gente vai ter uma corrente que oscila 60 vezes por segundo. Tanto que se vocês fizerem esse teste com uma câmera lenta em direção a uma lâmpada qualquer, vocês vão perceber que ela estiver ligada, ela vai piscar. Porque, na verdade, a lâmpada ela não fica 100% do tempo ligada. Ela liga e desliga com base na frequência da rede, que no nosso caso aqui é 60 Hz. Então, ela liga e desliga 60 vezes por segundo. E dá pra gente ver isso numa tomada normal. Só que aí a gente, ao invés de usar uma função multímetro, a gente usa um osciloscópio. Já que a energia elétrica ela é uma grandeza que oscila, então a gente usa uma medição capaz de nos mostrar essa oscilação. Isso é feito com um dispositivo chamado osciloscópio. Tá? Então, não façam isso em casa. Definitivamente. A gente vai fazer uma conexão aqui para medição. Tá? Então, esses dois terminais, eles estão carregados. Eu vou mudar aqui para uma função de osciloscópio. E aqui a gente vai fazer a medição dessa oscilação da rede. Então, se eu fizer batidas aqui, ó, a gente já vai sentir ali uma leve oscilação, mas a rede ela possui uma oscilação que se distribui pelos cabos carregados em forma de campo eletromagnético ao redor desses cabos. Então vejam, se eu só aproximar aqui, vem para cá, amor. Vou colocar aqui para alto, para vocês verem. Longe eu tenho poucas oscilações, quase nenhuma oscilação natural, tá? E à medida que eu me aproximo dos terminais, ele vai sentindo a presença do campo eletromagnético nas proximidades dos condutores, tá? Então, eu não encostei,
e eu já consigo ter aí uma variação de tensão na forma de oscilações. Agora eu vou conectar para a gente fazer a medição da oscilação direta, né, conectada ao condutor. Então, percebam, vai aumentando à medida que eu me aproximo e quando eu toco, ele cresce bastante. Vou ajustar aqui para a gente ver a oscilação completa. Pronto. Então ele varia de um valor mínimo de menos 325 volts até um valor máximo de 303 volts, que dá um valor de pico a pico de 629 volts e uma tensão eficaz, que é a que a gente mediu agora há pouco, de por volta de 220 volts, em uma frequência de 60 Hz, certo? E vocês vão perceber agora que oscilações na rede, elas podem fazer com que esses valores aqui se modifiquem. E podem ser, inclusive, oscilações externas à nossa instalação residencial, tá? Então, amor, coloca o tripé aqui, por favor, e a gente vai desligar o ventilador, que está antes da nossa conexão da rede, e vai ligar um micro-ondas, que também está antes da nossa ligação da rede. E como o nosso DPS aqui não vai estar agindo, porque não existe um aterramento, né, a gente vai conseguir perceber um pouco dessas leves oscilações. Nesse caso são só duas cargas, um ventilador e um micro-ondas. Mas imagine, se você mora, por exemplo, próximo de uma indústria ou numa região que tem muitas casas, o tanto de oscilações que vão acabar, caso você não tenha uma proteção de um dispositivo como esse funcionando, adentrando aí na sua casa e mudando os padrões energéticos dos equipamentos, podendo vir, inclusive, a danificar eles. Tá? Então, ajusta aqui, amor, para ficar bem próximo. Perfeito. Então, vou conectar aqui novamente. De novo, não façam isso em casa. Pronto. Ó, a gente tá ali 300 volts, tá? Amor, liga aí o ventilador, por favor. Ok. Percebam que não teve grande alteração. Liga agora o micro-ondas, amor. Opa! Caiu para 289. Perceberam aqui no valor máximo? E a tensão RMS já desceu para 212. Amor, desliga o ventilador. Opa, e desligou também o micro-ondas, subiu de novo para 300 e está ali a tensão 220. Percebem? Então, isso daqui foi por duas cargas quaisquer que estão fora da minha rede, né? E que a rede aqui sentiu elas, mesmo a gente tendo todo o quadro feito, mas porque o DPS ele não está conectado ao aterramento. Então, ele não está jogando essas distorções aí para o aterramento. Elas estão entrando dentro da nossa instalação. Isso é preocupante porque existem faixas, né, de tensão que precisam ser obedecidas para que a qualidade da energia que é entregue a gente esteja boa, né? Se, por exemplo, o meu equipamento ele funciona com 220 volts e eu aplico para ele 200 volts, ele não vai funcionar da forma que deveria. Ele pode ser danificado. Se eu entrego 242 volts, por exemplo, a própria Enel já recebe multa, porque isso pode danificar os equipamentos. Então, é sempre importante ter o equipamento aqui ligado da forma correta, no aterramento da forma correta, e a gente ter noção de que esses distúrbios externos, que sempre vão estar acontecendo com ligar e desligar de cargas, eles podem entrar dentro da nossa instalação. Para finalizar a aula, a gente vai só instalar agora uma tomada um pouco diferente aqui. Essa tomada, ela é uma tomada de 20 amperes, tá? Diferente dessa tomada aqui, ela é feita para certos equipamentos que
que conduzem a uma corrente maior, tá? Não é o caso do chuveiro, porque, de novo, o chuveiro não se liga com tomada. Mas a gente vai ver que as entradas aqui para o plug, ela é maior, tá? Então, dispositivos de 10 amperes, de 20 amperes, eles não podem ser ligados em tomadas de 10 amperes. E outro detalhe delas é que, como elas são feitas para se pensar em um circuito com 20 amperes, elas não devem compartilhar eletroduto com outras, porque já é uma corrente muito alta. Então a gente vai usar esse eletroduto aqui dedicado só para ela, tá bom? Então, de novo, vou precisar de fase neutra e terra para levar para lá. Não faria o menor sentido eu usar uma tomada dessas de 20 amperes com um disjuntor de 4 amperes, óbvio. Mas com o de 16 faz sentido, contanto que eu não coloque uma carga aqui que exceda os 16 amperes, tá bom? Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Então, esse daqui, tá, é um cabo com um plug de 20 amperes. Percebam que ele não vai entrar numa tomada de 10 amperes. Não é compatível. Mas numa de 20 amperes, sim. Tá? Então, essa seria suficiente para a gente fazer a instalação de um equipamento que demande uma corrente maior. Vamos ligar aqui só para fazer uma última conferência, tá? Antes disso eu vou fechar o quadro. E vamos lá. Ok? Sensor funcionando.
Three-way, ok. Iluminação, ok. E agora as tomadas. Primeiro a tomada de 10 amperes. Carregando. Dá pra ver? Calma. Deixa eu tirar. Carregando. E agora vamos usar a tomada de 20 amperes. E vamos testar a de 10 amperes, a de 20 amperes. Prontinho. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou todas as nossas aulas de instalações elétricas prediais. Fiquem atentos para novos conteúdos em breve dentro do universo da engenharia elétrica. Muito obrigado.